Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Francisco Vilela. Obrigada pela presença, Francisco. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre o alho no Conexão Ciência. Vamos conversar sobre as tecnologias que têm impulsionado a produção de alho no Brasil. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O alho é uma das espécies cultivadas mais antigas do mundo. No Brasil, é uma das hortaliças de maior importância econômica e social. Segundo estimativas, cada brasileiro consome por ano cerca de 1,5 kg de alho. E além do uso na culinária, o alho tem grandes propriedades fitoterápicas. Para garantir o aumento da produtividade e da competitividade do alho nacional, a introdução de novas tecnologias tem sido fundamental. Francisco, então, qual é a origem do alho? Bom, muito provavelmente o alho surgiu na Ásia Central, especificamente naquelas antigas repúblicas, né, que compunham a antiga União Soviética. Foi ali que surgiu o alho primitivo, também provavelmente em regiões próximas ao Afeganistão, ao Paquistão. Então esse é o centro mais provável de origem do alho. Posteriormente ele chegou à região mediterrânea, na Europa. E dali que o alho se difundiu para o restante do mundo e inclusive chegou posteriormente até no Brasil, né? Quando foi isso que aconteceu aqui no Brasil? Bom, o alho provavelmente ele veio para o Brasil durante as navegações portuguesas, né? Na época do descobrimento. Lembrando que nessa época o alho tinha um apelo muito mais medicinal do que como condimento, né? Como tempero. E ele era usado muito nos navios portugueses, além de disfarçar o gosto ruim dos alimentos, né, que tinha-se alimentos estragados, as pessoas tinham que conviver com esses alimentos estragados, como uma especiaria, mas também por causa desse efeito medicinal, né? A gente tem que lembrar que os marinheiros sempre estavam expostos a vários problemas de doenças, de infecções. Então, o alho ajudava, né, por esse efeito fitoterápico na prevenção de algumas dessas doenças. Então, a gente fica até pensando numa situação interessante, você imaginar um navegador português se encontrando com um índio no Brasil, né, uma pessoa que passou 3 meses no mar, sem tomar banho, com um cheiro pouco agradável de alho, quer dizer, não deve ter sido realmente um encontro muito agradável nessa época, né? Entendi. Em relação à importância econômica, né? Quando é que o alho começou a ganhar essa importância? Bom, aqui no Brasil, até meados mais ou menos da década de 1940, talvez 1950, o alho era uma cultura de fundo de quintal, que as pessoas cultivavam em pequenos canteiros, e ele era distribuído, né, entre as pessoas, mais na base de trocas do que e menos num caráter comercial. Então, a gente acredita que a partir então da década de 1950 em diante, o alho começou a ser explorado numa escala mais comercial, os produtores realmente começando a plantar para vender em feiras ou até mesmo a venda através de ambulantes de porta em porta. É uma cultura mais voltada para o pequeno agricultor? Sim, a gente hoje vive... podemos dizer sim que o alho ele é mais adaptado para a agricultura familiar. Mas no Brasil hoje a realidade se inverteu um pouco. Na realidade nós temos hoje o alho sendo produzido na região do Cerrado como uma cultura extensiva, como soja, como milho, áreas grandes, 200, 300 hectares. Mas no início, né, do plantio do alho de forma comercial, ele era feito por pequenos produtores.
Não, a gente pode fazer uma estimativa hoje, quer dizer, realmente houve uma inversão completa. Então, a gente pode fazer uma estimativa hoje que 80% do alho consumido, vendido no Brasil, é feito por grandes produtores, em grandes áreas, principalmente aqui no Cerrado. E talvez uns 20% continua sendo praticado pela agricultura familiar. Né? É uma estimativa, uma aproximação. Né? Você falou que o alho cultivado aqui no Cerrado, mas a cultura ela é típica de clima temperado, não é isso? Sim, aí a gente precisa entender um pouco como que voltar na questão de dois grupos de alhos que são cultivados no Brasil. A cultura veio para o Cerrado a partir de cultivares de variedades desenvolvidas no sul do país, de variedades adaptadas ao sul do Brasil, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Aí, pessoal, realmente, mas como que essas variedades adaptadas a essa condição podem ser plantadas na região do Cerrado? Isso foi possível graças a uma tecnologia desenvolvida que nós chamamos de vernalização. A vernalização coloca-se o alho que vai ser plantado numa câmara fria, numa condição 3 a 5 graus por cerca de 50 a 60 dias antes do plantio. Então, esse processo, ele substitui aquelas condições climáticas que só existem no sul do Brasil, de baixas temperaturas e, posteriormente, fotoperíodo, dias mais longos. Então, a vernalização, com a vernalização consegue-se produzir o alho na região do Cerrado, mesmo que não tendo essas características. Então, foi a partir dessa tecnologia de vernalização que surgiu no Brasil os grandes produtores de alho, os grandes plantios de alho aqui na região do Cerrado. Então, existe o alho nobre, que são essas variedades que nós falamos, que precisa da vernalização para serem plantadas na região mais central do Brasil, digamos do norte do Paraná até a Bahia. Mas existem também as cultivares de alho comum, que são ainda utilizados por pequenos produtores. Esses 20% que nós falamos de pequenos produtores trabalham com essas cultivares de alho comum que estão adaptadas às condições climáticas aqui da região sudeste, centro-oeste e até algumas partes da região nordeste. Então, são adaptadas porque elas são menos exigentes em temperatura e em comprimento de dia para formar o bulbo. Então, basicamente, o alho no Brasil, ele está distribuído dessa forma. Embora no sul do Brasil existem pequenos produtores cultivando, que usam as cultivares de alho nobre. Exatamente que esses pequenos produtores, essas variedades estão adaptadas àquela região, lá não necessita da vernalização. Sim. A vernalização é uma tecnologia que torna a produção do alho um pouco mais cara. Então, é menos acessível aos pequenos produtores. A gente conhece regiões no Brasil que produzem o alho vernalizado, regiões de pequenos produtores, mas normalmente esses produtores se associam, e para comprar câmaras frias ou mesmo com a ajuda do poder público, conseguem produzir o alho nobre, o alho vernalizado. Mas são poucos casos. A maioria dos produtores, dos pequenos produtores da parte central e nordeste do Brasil, continua trabalhando com essas cultivares de alho comum. E qual tem maior valor comercial, o nobre ou o comum? Com certeza o alho nobre ele tem um maior valor comercial. Em termos de aparência, de formato de cabeça, então ele é mais valorizado e é o alho que você encontra no supermercado, na gôndola do supermercado, aquele alho de casca branca, aquele formato redondinho, bonitinho, que o consumidor ele olha primeiro o formato, a aparência. Embora as cultivares de alho comum não tenha essa aparência, é uma aparência um pouco mais rústica, menos agradável para o consumidor,
Mas em termos de pungência, de valor condimentar, essas cultivares de alho comum são superiores ao alho nobre, mas num primeiro momento, como eu falei, o consumidor vê primeiro a aparência. Essas cultivares de alho comum, elas hoje estão, a comercialização delas está basicamente restrita a mercados informais. Por exemplo, se você viajar pelo Nordeste, for participar de uma quermesse, você vai encontrar muita gente vendendo alho em réstias, em tranças. Aquele é o alho comum, produzido por pequenos produtores. Ou então mesmo em ambulantes. Às vezes você está aqui pelas ruas de Brasília, de vez em quando você vai encontrar alguém com o porta-mala do carro aberto com as tranças de alho lá, as rechas para vender. Então, a gente pode dizer, separar, para o pessoal entender melhor, o alho nobre, ele ocupa mais o mercado formal e o alho comum mais um mercado regional, um mercado informal de feiras, de vendedores ambulantes. O alho também, ele tem uma importância social, né? Qual que é essa importância, Francisco? O alho, principalmente nas regiões de pequenos produtores, a gente conhece regiões, municípios, principalmente do Nordeste, Norte de Minas, que às vezes 40% da economia do município depende da cultura do alho. Então, às vezes, você chega nesses municípios, você tem 80, 100, 150 hectares de alho. Quer dizer, isso é nada comparado a um grande produtor aqui do Cerrado, que às vezes chega a ter 600, 700 hectares de alho. Só que nesses municípios de pequenos produtores, em 150, 100, 150 hectares de alho, você tem 200 famílias trabalhando. E a gente percebe, pela nossa experiência, que o alho ele tem um valor agregado muito grande, né? Então, quando você pergunta para um produtor que trabalha com alho, dentre as atividades que ele faz, que às vezes ele tem outras atividades, criação de animais, plantio de feijão, milho, qual a cultura que dá maior retorno? Com certeza o alho. O alho eu vou trabalhar 5 meses por ano e vou ter e é um produto que tem um valor agregado maior, porque o alho, ele, se a gente comparar com a cultura do feijão, por exemplo, o alho é mais difícil de produzir. Então, o produtor tem que passar, todo dia ele tem que estar dentro da lavoura, cuidando da irrigação, cuidando de vários tratos culturais. Então, é uma, vamos dizer, a cultura um pouco mais difícil de produzir do que as outras culturas em média. Então, isso confere um valor agregado maior à cultura. Então, às vezes o produtor até brinca com a gente, né, que a gente está trabalhando com ele, fala, não, na época que eu estou produzindo alho, eu passo mais tempo aqui dentro da lavoura do que lá na minha casa com a minha esposa. Muitas vezes ele acorda de madrugada para fazer pulverizações, para fazer irrigação. Então, esses procedimentos, né, tornam o alho com um pouco mais lucrativo, né, gera mais renda para o produtor. Ok, Francisco, então daqui a pouco nós falamos mais sobre as pesquisas. Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Francisco Vilela, sobre as pesquisas com o alho. Francisco, ao longo do tempo, né, houve um aumento da produtividade do alho no país. Isso se deveu principalmente a quê? A tecnologia? Sim, com certeza. As tecnologias foram fundamentais. Para você ter uma ideia, Juliana, até o final da década de 70, a produtividade de alho no Brasil dificilmente passava de 3 toneladas por hectare. Hoje nós temos grandes produtores na região do Cerrado produzindo 20, 22 toneladas por hectare. E uma das principais tecnologias, nós já falamos aqui, foi a questão da vernalização, que permitiu a adaptação o plantio dessas variedades de alho nobre de melhor qualidade do sul na região do Cerrado e também em outras regiões do país.
A questão da evolução dos sistemas de irrigação também foi importantíssimo. No início, os pequenos produtores faziam a irrigação do alho com cuias, né? Então não existia nenhum sistema de irrigação disponível. Hoje os produtores grandes aqui do Cerrado trabalham com pivô central. Os pequenos produtores de outras regiões do país trabalham já com microaspersão. Na região do semiárido já se adota tecnologias economizadoras de água, como a microaspersão, como o gotejamento. E também uma tecnologia que a Embrapa trabalhou nela durante muitos anos, desde 1992, que é a produção de alho livre de vírus. Então, produção de alho semente livre de vírus. O que seria essa tecnologia? Bom, essa tecnologia ela veio para ajudar a resolver um dos grandes problemas fitossanitários da cultura do alho, que são as doenças viróticas. O alho, por ser uma espécie de propagação vegetativa, ou seja, ela não produz sementes verdadeiras, ela se multiplica através dos bulbilhos, né, dos dentes. Isso facilita muito a propagação de doenças e também de pragas de um plantio para o outro. Uhum. E as viroses, a grande dificuldade dessas doenças é que você não tem métodos convencionais de controle dessas doenças. Os vírus são parasitas intracelulares, então você não consegue controlar, por exemplo, com produtos químicos. A única forma de fazer o controle das viroses é através de tecnologias de laboratório, de biologia celular, né? Então, são partes da planta, né? São regiões meristemáticas, são as únicas regiões da planta de alho que o vírus não consegue chegar. Então, se você consegue regenerar uma planta a partir dessas regiões meristemáticas, você consegue regenerar uma planta livre de vírus. E isso só é possível em laboratório. Isso é uma tecnologia tão cara, é uma tecnologia ainda cara e demorou um pouco para chegar à cadeia produtiva em função disso, porque foi preciso desenvolver protocolos de laboratório. Houve também a questão de se estudar quais as espécies de vírus que ocorriam no Brasil, porque quando você faz a cultura in vitro, isso não garante que a planta está livre de vírus. Se a pessoa não tiver uma certa habilidade, junto com essa região meristemática, pode vir em outras partes da planta. Sim. Então, na hora que ele retira, o vírus continua. Então, após a regeneração na planta in vitro, a gente tem que fazer os procedimentos de indexação para ver se aquela planta realmente está livre do vírus. E, então, são testes sorológicos, que é feito no laboratório de virologia, e aí vem um outro dificultador, que quando você obtém essa planta in vitro, quer dizer, você faz todo o ciclo do alho in vitro. Sim. Então, ali você vai retirar o meristema, você vai regenerar uma planta, induzir essa planta à bulbificação e você vai obter um bulbo bem pequenininho, que nós chamamos de microbulbo. Então, esse microbulbo precisa ser plantado numa casa de vegetação para se iniciar os procedimentos de indexação. Só que esse microbulbo, ele dá uma planta muito frágil, muito raquítica. E muitas vezes o teste sorológico não consegue detectar, nesse primeiro ano de cultivo em casa de vegetação, não consegue detectar o vírus. Então aí você tem que fazer a indexação no segundo ano. Por segurança, a gente faz a indexação durante 3 anos. Então no primeiro ano você obtém os microbulbos. No segundo, no terceiro e no quarto, você faz a indexação. Então, aquelas plantas que estão comprovadamente livres de vírus, elas são transferidas para um telado para fazer uma multiplicação massal. Então, cada meristema
dar origem a uma planta, se ela tiver livre de vírus, eu tenho que regenerar uma população a partir dela. E quanto tempo mais ou menos levou, né, para essa Pelo menos tecnologia? 5 anos para cada cultivar que nós trabalhamos, para que essa tecnologia possa chegar ao produtor. Na fase seguinte vem um outro complicador. Se eu obtenho esse material livre de vírus, aqui nos telados da Embrapa, e transfiro para o produtor, falo, aqui está o alho semente livre de vírus, você pode utilizar. Só que num prazo máximo de 5 anos, esse alho está novamente todo reinfectado. Por quê? Porque os vírus eles são transmitidos por pulgões, por afídeos. Né? O interessante é que o pulgão ele não é uma praga comum do alho, mas ele é um bichinho muito curioso quando está buscando comida. Então ele sai picando as plantas, né? Então ele pica uma planta infectada, vai para uma sadia, e nessa picada de prova, mesmo sem ser praga do alho, ele transmite o vírus. E aí o alho entra novamente naquele processo de degeneração. Então aí veio a segunda fase das nossas pesquisas, que foi como transferir para os produtores esse material livre de vírus, e que eles tivessem segurança de usar esse material pelo menos por 10 anos, 15 anos, não sei, sem necessidade de retomar novas sementes na Embrapa ou na instituição que está trabalhando com esse processo. A gente perdeu algum tempo, porque na década de 80, quando se começou a trabalhar com essa tecnologia, as instituições de pesquisa geravam material livre de vírus e transferia para o produtor, mas não garantia ao produtor manter esse material na propriedade livre de vírus. E hoje nós temos algum exemplo prático, né, dessas cultivares já estarem funcionando em alguma comunidade, em alguma região? Sim, nós temos várias regiões produtoras no Brasil que já trabalham com alho semente livre de vírus. Tá? Tanto regiões de pequenos produtores, como tem produtores grandes aqui no Cerrado também que já usam essa tecnologia. Só que para essa tecnologia sair da instituição de pesquisa, teve que fazer um trabalho de implantação de bancos de semente, de alho semente livre de vírus. Então, como que é feito isso? Através de telados antiafídeos. Então, o produtor, ele recebe um estoque inicial de alho livre de vírus, que a gente chama de semente genética. Ele constrói um telado com essa tela antiafídeos, ou seja, essa tela não permite que o pulgão chegue na cultura. Então, se o pulgão não entra no telado, não vai ter a transmissão do vírus. Com isso, a gente permitiu que cada região mantivesse, ou cada produtor mantivesse seu próprio estoque de alho semente livre de vírus. E ele não precise voltar com frequência à instituição de pesquisa para buscar novas sementes. Então, se ele tiver cuidado com esses telados, com o isolamento desse telado para evitar a reinfecção, teoricamente ele tem um estoque de alho semente livre de vírus para o resto da vida. Então, isso aí, vamos dizer assim, desamarrou a tecnologia. Então, hoje, uma das regiões que a Embrapa trabalhou com mais força foi na Bahia, as regiões de pequenos produtores, regiões de pequenos produtores da Bahia, que lá tem grandes e pequenos produtores. Por que os pequenos produtores? Porque eles estavam numa situação de vulnerabilidade muito grande, com sementes extremamente degeneradas e muitas dessas regiões já abandonando a cultura do alho. Então o impacto maior dessa tecnologia foi para os pequenos produtores? Num primeiro momento, sim. Hoje essa tecnologia já está ao alcance de todos os produtores. E para você ter uma ideia, uma das regiões que a gente trabalha na Bahia, quando nós iniciamos o projeto lá em 2002, a produtividade não passava de 4 toneladas por hectare. Então, chegava a um ponto
o produtor tinha que vender os bulbos maiores e deixar apenas os bulbos menores para a semente. Quer dizer, com isso ele aumentava ainda mais a degeneração da semente. E chegava um ponto de que ele só conseguia utilizar os dentes externos da cabeça para fazer o plantio. Quer dizer, estava uma situação bem caótica. E nessa época, me lembro mais ou menos, a renda dessa região com a cultura do alho pouco passava de 300 mil reais. Então, o processo entrou num prazo de 5 anos, toda a semente da região foi trocada por alho semente livre de vírus. E os últimos dados que a gente tem de 2013, a produtividade deles hoje, pequenos produtores, está em torno de 16 toneladas por hectare. Então, um aumento absurdo. E a renda do município hoje, dessa região, são duas regiões lá na Bahia, os municípios de Cristópolis e Cotegipe, a região hoje tem uma renda com alho em torno de 12 milhões de reais. Então, foi um avanço muito grande para essa região. Muito bom. Felizmente, nosso tempo acabou. Muito obrigada pela entrevista e parabéns pelo trabalho. Ok, eu que agradeço a oportunidade. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.